Pois bem, meu caro aluno, dando continuidade ao nosso estudo sobre os remédios constitucionais, nós vamos neste bloco conversar sobre um que é criação genuinamente brasileira, não possui similar no direito estrangeiro. E surgiu justamente num contexto em que reformávamos aquela teoria constitucional brasileira do habeas corpus e restringindo o alcance desse remédio à tutela específica da liberdade de locomoção, passamos a sentir falta de também uma ação constitucional célere de procedimento especial que pudesse tutelar de maneira mais abrangente, de maneira residual, os outros direitos públicos subjetivos que não tinham uma ação constitucional específica para poder protegê-los. Surgiu então o mandado de segurança que vai ser objeto de comentários neste bloco de aula. Lembre-se, a primeira Constituição a trazer uma previsão específica referente ao mandado de segurança foi a Constituição de 34. Esse documento é interessante não só porque foi um documento constitucional democrático que por pouquíssimo tempo vigorou, afinal de contas, logo na sequência a Constituição Polaca de 37, fruto do golpe do Estado Novo, o substituiu, mas porque é marcante em vários aspectos, em especial no que se refere aos direitos e às garantias fundamentais. A Constituição de 34 foi a primeira a prever, como você bem sabe, direitos fundamentais de segunda dimensão, que são os direitos sociais. Foi também a Constituição que trouxe a previsão do mandado de segurança pela primeira vez e é também a Constituição que prevê, também de forma inédita, o remédio constitucional que vai encerrar estes estudos sobre as ações constitucionais aqui nessa aula, que é a ação popular. Mas isso fica para o último bloco. Por enquanto, eu quero que você saiba, então, que o mandado de segurança é criação brasileira e que foi introduzido em nosso ordenamento pela Constituição de 34. Voltou a ser mencionado pela Constituição Democrática de 46, também pela Carta Autoritária de 67 e a emenda número 1 de 69, que nós sabemos é também uma Constituição, não é? Então, todas elas mencionaram, com exceção da de 37. E por que esse remédio surgiu? Bom, eu já lhe expliquei que quando restringimos o alcance da teoria brasileira do habeas corpus, com aquela reforma que aconteceu em 26, tínhamos que, de alguma forma, suprir essa lacuna que a reforma deixou. E isso acabou impulsionando o movimento de criação do mandado de segurança em 34. Eu trouxe aqui uma citação do professor Wade, que ele diz que, claro, a criação do mandado de segurança não aconteceu de uma hora para outra. Foi fruto de ingente, ou seja, de um trabalho muito árduo, tanto doutrinário quanto jurisprudencial, num período em que o jurisdicionado começava a sentir o que era o sabor da liberdade de locomoção física e os meios de defender-se contra o arbítrio do poder público. Atualmente, o MS está previsto na modalidade individual, no artigo 5º, inciso 69, na modalidade coletiva, no artigo 5º, inciso 70. A gente já pode fazer a leitura do inciso 69 para entendermos quais são os termos em que a Constituição coloca a utilização desse específico remédio. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo que não esteja amparado nem pelo habeas corpus nem pelo habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, é uma ação de rito sumário, célere, então de trâmite mais rápido, não é? É uma ação constitucional de viés civil, não importa na realidade qual é a natureza do ato que você está impugnando, se é um ato administrativo, eleitoral, trabalhista, sempre tem viés civil. O rito é o sumário, realmente, então tramita de forma mais célere, o que é muito importante. Na verdade, dos remédios que vamos estudar aqui, só a ação popular, que vai tramitar num rito ordinário, tá? E tem por finalidade proteger direito líquido e certo contra ato de autoridade ou de quem exerça funções públicas. Ainda tratando de base normativa para esse remédio, nós, durante muitos anos, trabalhamos com aquela Lei 1533, que é de 1951. Ela foi substituída só em 2009, quando foi publicada a Lei 12.016, que hoje é a que regulamenta o mandado de segurança, né? Outro detalhe é que ele vai ser utilizado quando algum direito líquido e certo de um indivíduo for violado por ato de autoridade governamental. Ele pode ser autoridade pública de qualquer dos poderes dos entes federados, ou da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal ou dos municípios, das respectivas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, ou de agente de pessoa jurídica privada que esteja por delegação exercendo a atribuição do poder público. E claro, não pode ser oponível àquele ato nem o habeas corpus, nem o habeas data, justamente por causa do caráter residual do mandado de segurança, não é?
Então, veja só, temos já remédios que protegem de forma específica a liberdade de locomoção, o direito de você acessar, o direito de você retificar, o direito até de você complementar anotações próprias que estejam em registros específicos, como a gente estuda no habeas data, né? Mas se o direito que está sendo violado não envolve esses bens que a Constituição protegeu, a sua liberdade de locomoção, o direito de você acessar ou corrigir ou complementar anotações a seu próprio respeito, né? A gente cria ali uma amplíssima base de utilização do mandado de segurança, sempre, claro, estabelecendo que ele tem essa natureza residual, que ele vem para suprir a lacuna que foi criada em nosso ordenamento quando a teoria brasileira do habeas corpus passou a ser, então, restringida, abandonada, né, para tornarmos o HC um remédio específico para a proteção da liberdade de locomoção. E aí o cenário foi se desenhando de um modo favorável à criação do MS, tá? Bom, a gente fala muito em direito líquido e certo aqui. Na verdade, a doutrina corrige um pouco essa expressão, porque o direito, se ele existe, ele é sempre líquido e certo, né? Então a gente tem um problema terminológico aqui, porque todo direito que existe já é líquido e certo. Para cabimento desse remédio constitucional, na verdade, os fatos é que deverão ser líquidos e certos. Por quê? Porque não teremos a chamada dilação probatória, ou seja, não teremos abertura aqui para a produção de provas. Já na petição inicial, o sujeito tem o ônus de demonstrar a existência do direito em que se funda sua pretensão. E como é que ele faz isso? Na petição inicial, ele apresenta documentos que, então, de alguma forma, confirmam, que fundamentam aquela pretensão que ele apresenta em juízo, tá? Então, não é o direito que é líquido e certo, porque o direito, quando existente, já possui realmente essa natureza. Estamos falando aqui de fatos que já estão previamente consolidados e que já podem, então, ser comprovados. Por isso, na petição inicial do MS, a gente já apresenta tudo isso que instruiria a ação. Tá bom? Por quê? Porque não haverá depois espaço para isso no decorrer desse trâmite que é muito rápido, célere, absolutamente especial. Então, essa é uma característica central. Agora, perceba, se você não consegue comprovar o direito líquido e certo e precisa produzir provas, tudo bem. Você vai ter espaço para isso, mas não no mandado de segurança. Você vai entrar com uma ação ordinária, tá? Então, o fato de o seu direito não estar já consolidado e você não conseguir comprová-lo, né, por meio documental, por exemplo, vai inviabilizar a utilização desse remédio, mas não vai inviabilizar a fruição do seu direito e a discussão dele no âmbito jurisdicional. Isso é possível, tá? E outra coisa, isso é possível, tá? E outra coisa, a expressão direito líquido e certo, ela não se refere à necessidade que o direito seja induvidoso, não. O Supremo até sumulou esse ponto. Então, na verdade, pouco importa se a questão jurídica é muito complexa, se ela é intrincada ou se ela é controvertida. O que é importante? Que a matéria de fato que vai ser ali discutida no MS já esteja certa, ou seja, que já exista a prova pré-constituída que a certifique. Agora, se a matéria jurídica é muito complexa, a controvérsia é intrincada, não tem problema algum. Isso não inviabiliza a utilização do MS. Inclusive, temos esse enunciado 625 da súmula do Supremo que confirma. Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança, tá? Bom, agora eu vou lhe apresentar uma conceituação que vai ser sempre muito utilizada pelas provas em geral, porque é amplamente adotada pela doutrina e pela jurisprudência consolidada do Supremo, que é de um autor administrativista, que é o Eli Lopes Meireles. Estudei muito na minha época da graduação, né? E ele diz o seguinte, olha, o que é o direito líquido e certo? É aquele que se apresenta manifesto na sua existência. Você vai ver que em quase todos os livros você vai perceber essa conceituação aqui, mas, fazendo homenagem ao autor que a construiu, vejamos nas palavras dele o que é o direito líquido e certo. Então, é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, vamos lá, ele já disse, manifesto na sua existência, delimitado na extensão e apto a já ser exercido no momento em que o mandado de segurança é impetrado. Agora, em outras palavras, o direito invocado para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. Quer dizer, já vem expresso em norma legal e traz em si os requisitos e condições para o impetrante poder fruir aquele direito. Agora, se a existência for duvidosa, se a extensão ainda não estiver delimitada, se o exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. É um pouco do que eu lhe expliquei, na verdade, quando eu lhe disse que se não há prova pré-constituída e não há já essa consolidação e delimitação do direito, você vai poder discuti-lo.
em via judicial, mas por meio de outros instrumentos jurídicos que temos. Você só não vai poder se valer deste aqui, que tem procedimento especial, sumário, muito mais célere por consequência, tá? Então esse final aqui é interessante. É interessante porque, veja, se a existência do direito é duvidosa, se a extensão ainda tem que ser discutida e delimitada, se o exercício do direito depende ainda de situações e fatos indeterminados, eu não posso usar o mandado de segurança. Embora eu possa defender esse meu direito e discuti-lo judicialmente por outros meios, se é absolutamente possível, tá bem? Existe, claro, na lei também uma exceção a esse cenário, né, de apresentação de prova pré-constituída, está lá no artigo 6º, parágrafo 1º, que é quando, na realidade, o documento que pode comprovar aquilo que está sendo alegado na petição inicial está, vamos lá, em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recusa a fornecê-lo por certidão, ou então está em poder de terceiro. Aí você entra com mandado de segurança mesmo assim, mostra que você não constituiu a prova, que você poderia tê-lo feito, mas que você, na petição inicial, não conseguiu constituir a prova porque esse documento, que confirma tudo que está sendo ali alegado, está em repartição ou estabelecimento público, ou está em poder de uma autoridade que não quer fornecê-lo via certidão, ou está em poder de terceiro. Aí o juiz vai ordenar, preliminarmente por ofício, a exibição desse documento em original ou cópia autêntica e marcará para o cumprimento da ordem o prazo de 10 dias. Tá? E aí o escrivão vai extrair cópias do documento para poder o quê? Juntar essas cópias à segunda via da petição, porque aí a certificação, a comprovação fica então duvidosa, né? Quem que são as autoridades públicas listadas ali? Qualquer pessoa física que está exercendo atividade estatal, investida de poder decisório e que tenha a possibilidade de rever o ato tido por ilegal ou abusivo. Então, agentes políticos, servidores públicos em sentido amplo, né? E, enfim, até é legítima a utilização do MS de contrato praticado por particular no exercício de atividade delegada. Também é possível, tá? Bom, e avançando aqui, próximo tópico, a questão da legitimidade. A legitimidade aqui, ativa, é bastante ampla, né? Por quê? O legitimado é o detentor do direito líquido e certo, que não está amparado pelo habeas corpus, pelo habeas data. Mas quem pode ser detentor desse direito e querer discuti-lo em juízo? Para começar, qualquer pessoa física, não importa se é brasileiro, se é estrangeiro, se reside ou não no país. Né? Então é interessante porque à medida que você vai estudando os remédios, você vai sentindo, né, quando que há maior ou menor restrição com relação à legitimidade. Por exemplo, o mandado de injunção tem uma legitimidade muito ampla, assim, qualquer um, pessoa física, estrangeira, nacional, pessoa jurídica, pode impetrar um mandado de injunção. O problema é que o sujeito tem que comprovar na petição inicial que ele não exerce o direito justamente porque falta a norma regulamentadora. Então veja que é uma legitimidade bem qualificada. Você ingressa com o remédio, porque argumenta na petição que você só não exerce aquele direito, aquela liberdade constitucional, porque justamente não há regulamentação feita. Porque se houvesse, você poderia fruí-la, não é? O habeas corpus é amplíssimo, como você vai ver, e, por exemplo, a ação popular já restringe bastante, porque teria que ser cidadão, e aí, consequentemente, o sujeito tem que ser brasileiro, né? Aqui é qualquer pessoa física, pode ser um estrangeiro. Na ação popular não dá, porque o estrangeiro não se alista como eleitor. Se ele não se alista como eleitor, ele não exerce direitos políticos, consequentemente, ele não se apresenta na condição de cidadão, que é uma exigência, um requisito subjetivo para a ação popular, né? Aqui não, é qualquer pessoa, pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, pessoa jurídica, também não importa se é nacional ou estrangeira, no habeas corpus, pessoa jurídica pode até ser a impetrante, mas nunca vai ser o paciente, não é? E alguns órgãos públicos com capacidade processual, por exemplo, as mesas diretoras das casas legislativas, chefia do Poder Executivo, do Tribunal de Contas, do MP, agentes políticos e até índices despersonalizados com capacidade processual, por exemplo, o espólio e a massa falida. O legitimado passivo é a autoridade coatora, quem pratica ou ordena a execução e inexecução de ato que vai ser impugnado via mandado de segurança. Tá? Se você indicar erroneamente a autoridade coatora, se o equívoco for facilmente perceptível, quem foi erroneamente apontado, se pertence à mesma pessoa jurídica de direito público, direciona o MS e pronto, né? Você não vai entrar com o MS, no entanto, contra meros executores do ato, de quem está cumprindo ordem. Por quê? Porque a pessoa não tem condição de desfazer aquilo, né? É um mero executor, o nome já indica, então não é propriamente a autoridade, tá? Bom, normalmente o remédio não vai ser impetrado contra a pessoa jurídica de direito público ou a pessoa de direito privado que exerça as atribuições do poder público. Só que, eventualmente,
essa pessoa jurídica em nome da qual o ato foi praticado pode se enquadrar como legitimada passiva. Primeiro, porque ela que vai suportar o ônus da decisão. Segundo, porque ela é que vai recorrer da decisão que for prolatada ali, né? Beleza, agora um ponto específico aqui no MS é a questão do prazo. Prazo de 120 dias para a impetração do remédio, contados do conhecimento oficial pelo interessado do ato a ser impugnado. É um prazo de natureza decadencial que o Supremo já confirmou que é um prazo constitucional. Como é decadencial, depois que ele começa a contar, ele não interrompe mais e não suspende, né? O interessante é o seguinte, se a pessoa perder esse prazo de 120 dias, o direito ainda pode ser protegido? Claro que pode, ainda pode ser protegido, mas por uma outra ação, com um rito diferente, que obviamente não vai ser célere e rápido como este aqui. Então você não vai inviabilizar o direito porque o prazo decadencial venceu, não é? E aí assim, a gente faz um monte de considerações no manual sobre esse prazo, né? Por exemplo, se você apresenta o remédio dentro do prazo adequado, mas num juízo que não era competente, e aí o MS é remetido para o juízo competente, o Supremo já disse que não há caducidade. Por quê? Porque você impetrou dentro do prazo, mas às vezes errou. O juízo competente, por exemplo, errou às vezes no apontamento da autoridade coatora, mas você está resguardado porque já apresentou dentro daquele prazo decadencial, tá? Se for impetrado preventivamente, porque cabe IMS preventivo, assim como cabe HC preventivo, assim como cabe ação popular preventiva, a gente não vai discutir esse prazo. Por quê? Porque o ato ainda não se concretizou. Então, enquanto a ameaça perdura, há a possibilidade da impetração do mandado de segurança. Se for mandado de segurança diante de omissão da autoridade, também não há prazo. Enquanto durar a omissão, cabe a utilização do remédio. Agora, se a administração está sujeita a prazo para praticar o ato, findo este prazo, a gente começa a contar o prazo decadencial para poder utilizar o remédio, tá? Tem uma decisão do STJ que interessa muito a quem presta concurso público, que é quando há, por exemplo, eliminação no concurso, né? A partir de quando que a gente conta o prazo decadencial de 120 dias para entrar com remédio? Não é da data da publicação do edital, não. É a data em que o candidato toma ciência do ato administrativo que o excluiu do concurso, beleza? Outra coisa, esse prazo já foi relativizado. Eu trouxe uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2017 que eu achei muito interessante. Por quê? Porque lá atrás, no passado, quando o MS foi apresentado, isso aconteceu em início do ano de 2004, esse MS aqui que vai ser debatido, lá em 2004, o prazo já estava vencido de 120 dias. Mas acontece que a concessão da liminar aconteceu. Só que quem concedeu a liminar não observou que o MS já não podia ter sido impetrado naquela época, que o prazo já tinha sido vencido. E aí a liminar ficou perdurando por 12 anos. Aí quando o Supremo foi julgar o mérito, alguém falou, peraí, mas essa liminar foi concedida há 12 anos erroneamente. Porque quando ela foi concedida em 2004, o prazo decadencial de 120 dias já tinha sido vencido. Aí o Supremo falou, não, mas peraí, a pessoa ficou com essa expectativa do MS ser julgado na última década. Quem errou foi quem concedeu a liminar lá atrás, fora do prazo. Mas agora uma situação jurídica se consolidou e o processo não é um fim em si mesmo, né? Então é interessante porque eu trouxe o voto do Gilmar, que foi o voto condutor aqui, é até um voto extenso para a nossa leitura, mas assim, muito honestamente, eu achei que valeu tanto a pena trazer esse tópico. Para começar, olha só, o mandado de segurança destina-se a proteger direito individual ou coletivo, porque também existe o MS na modalidade coletiva, né? Contrato ou omissão de autoridade pública que não esteja amparado por HC ou HD. Então, pela própria definição constitucional, o MS tem utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica. O que eu disse bem no início desse encontro. Todo direito público subjetivo que não tem proteção específica, via HC ou via HD, encontra amparo aqui no mandado de segurança, né? Por isso ele tem esse caráter residual. Agora, você só pode usar o MS se você conseguir, na petição inicial, caracterizar a liquidez e a certeza do direito, materializada na inquestionabilidade da sua existência, na precisa definição da sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da impetração. Viu que isso aqui é o voto do Gilmar, mas na realidade é a tradução do pensamento, do entendimento do que é direito líquido e certo, que eu te mostrei mais cedo, do Eli Lopes Meirelles, né? Uma repetição do que o Eli disse. Bom, não obstante, a legislação infraconstitucional, hoje o artigo 23 da Lei 12.016, estabeleceu prazo decadencial de 120 dias para a impetração do remédio. Essa corte, naquela súmula que nós lemos, já consolidou o entendimento de que esse prazo é constitucional, e aí foi interessante porque a preliminar de decadência foi suscitada,
O acórdão impugnado, olha, é de março de 2004 e o remédio foi protocolado em outubro, ou seja, mais de 120 dias depois da ciência do ato impugnado, o que faria mesmo incidir a decadência estipulada na lei. Só que o Gilmar disse, o processo não é um fim em si mesmo. Por quê? Porque uma decisão liminar erroneamente foi concedida em novembro daquele ano. Aí depois de 12 anos você vai falar, não, vamos discutir de novo a decadência. Então ele não aceitou, quis criar aqui uma solução alternativa, usou o novo CPC e as ideias trazidas pelo novo CPC, né, para poder corroborar essa ideia. Mas existe o prazo é de 120 dias, ele é decadencial, não se interrompe, não se suspende, tem que ser obedecido. Mas, enfim, vez ou outra, ele pode ser relativizado em homenagem, né? Em homenagem à própria noção de segurança jurídica, tá? Bom, o liminar coletivo é também uma ação constitucional de natureza civil, procedimento especial, que tutela direito líquido e certo, mas agora da coletividade, né? E não mais só de um indivíduo, agora da coletividade. Bom, aqui eu coloquei as finalidades, acho que eu quero discutir a legitimidade ativa, que vai ser o ponto aqui mais interessante, que pertence a partido político que esteja devidamente representado no Congresso Nacional, é suficiente ter um representante, ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, não precisa ter representante nas duas casas, e também são legitimadas as organizações sindicais, as entidades de classe e as associações legalmente constituídas. E em se tratando das associações, elas devem estar em funcionamento há pelo menos um ano, não é? Há pelo menos um ano. Vou até te mostrar esse trecho aqui, que eu também trouxe uma anotação para nós, olha só. Quanto à necessidade de constituição legal e funcionamento há pelo menos um ano, essa exigência refere-se tão somente às associações, não se estendendo aos demais legitimados, aos partidos, aos sindicatos e às entidades de classe. Coloquei até uma decisão do Supremo corroborando isso, tá? Enfim, tem bastante coisa no manual para você ler sobre esse tópico, mas acho também que, enfim, você consegue, com essa explicação aqui que a gente trouxe, mais introdutória, preliminar, dar uma boa sequência agora na sua leitura e em seus estudos, né? Então, vamos em frente e a gente se vê no próximo bloco para a gente seguir trabalhando, conversando, criando esse cenário preliminar para você fazer um estudo mais verticalizado do assunto, tá bem? Te espero então no próximo bloco. Até lá!